Gráfico do Bitcoin na tela. Vou primeiro gráfico diário do Bitcoin, né? Bom, detalhe importante, né? Detalhe importante o gráfico diário do Bitcoin. Nós já temos barras vermelhas aparecendo no meio de barras verdes, tá? Mostrando que nós temos resistência vendedora no meio do caminho, né? O preço esticou violentamente, esticou muito bem, obrigado. Diga-se de passagem, eu acho que ele chegou a tocar a região 0,38 de Fibonacci, exatamente, ó, forte tendência de alta, né? Vem um movimento projetado, volta pullback até a região 0,38. Quando a gente tem pullback na região 0,38 de Fibonacci, nós temos fortíssima tendência de alta. Se ele tivesse na região 0,5, nós vamos ter uma tendência de alta média, e se ele voltasse para a região 618, nós teríamos uma tendência de alta fraca, tá? Então seria uma alta que logo daria um drone de português, né? Então, aparentemente, ele já veio na Fibo 0,38 de Fibonacci, indicando fortíssima tendência de alta. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto da forte tendência de alta, a média de 8 apontando já para cima, quase numa verticalidade, né? Então a gente tem uma fortíssima tendência de alta ainda que é vigente, tá? Lembrando também, price action, né? Nós temos um price action de cunha ascendente de baixo. Então, geralmente, essa cunha ascendente é um esmagamento do preço, queda de volume, indicando para nós que possivelmente vamos ter um pullback em breve, aqui na metade do mês, né? No dia 16, 18 de agosto, talvez aconteça da gente ter uma pequena queda, uma descontinuidade da correção aqui, fazer uma pequena pullback, né? Para vir até a média de 8, novamente se sustentar e manter uma acumulação em alta e novamente subindo, tá? Então, nós temos essa situação aí. Deixa eu ver aqui, o que mais? Deixa eu ver. Aqui nós temos, então, a gente vai dar um zoom in aqui depois para a gente ver se a gente está perdendo realmente essa força. Essa região que está sofrendo resistência é uma região importante, por quê? Porque ela já foi um suporte muito forte, tá? Então, onde nós temos suporte antigo, né? Então, aqui foi tocado várias vezes, foi um suporte, foi uma região muito defendida por compradores e vendedores. Nós temos aqui agora, quando a gente rompeu, nós tivemos o início da tendência de baixa, porque ele iniciou o pivô de baixa, né? Então, é normal, quando a gente volta para a cabeça desse pivô de baixa, que ele sofra uma resistência vendedora, tá? Onde é a zona dos arrependidos aqui, tá? Então, nós estamos justamente na região dos arrependidos. É uma região onde a gente vai possivelmente sofrer uma resistência e não vai conseguir ultrapassar de primeira. E nós temos uma sequência também lógica aí de várias semanas consecutivas de alta e nada sobe para sempre sem nenhum tipo de pullback, tá? Teve um pullback muito importante que eu consegui aumentar meus Ethereum, que eu peguei nessa região aqui, tá? Vendi a 42 aqui e recomprei a 38, digamos assim, tá? Não fiz exatamente isso, porque é impossível fazer perfeito assim, mas eu vou mostrar para vocês e ensinar como pegar um pullback como esse. Por exemplo, nós tivemos 4 semanas seguidas de alta, mas no meio desse ciclo nós tivemos um período em que o Bitcoin saiu de 42 e foi parar em 38, tá? Em questão de menos de 7 dias, né? Então, dentro de uma semana nós tivemos em 84 em 84 barras de 2 horas, nós tivemos pelo menos 42 barras de 2 horas que fizeram pullback. E é justamente nesses pullbacks aqui que a gente consegue aumentar a nossa grana, né? Principalmente para quem é trader profissional. Então, assim, a gente assume riscos, né? A gente erra as operações e erra as entradas, mas se a gente acerta, a gente também consegue, às vezes, quase dobrar o capital, mesmo dentro de uma tendência de alta, a gente consegue pegar um pullback maravilhindo, diga-se passagem, né? E uma coisa que está se formando aqui, pessoal, que eu ensino no curso Mestres do Bitcoin, link na descrição, cupom CAFÉ50, é o seguinte: nós temos aqui um padrão de microcanais, tá? De alta. O que é um microcanal de alta? Eu quero que vocês peguem barras diárias aí, ou barras semanais. Eu acho que é melhor as barras diárias, tá? Você vai. Não, pode ser a barra semanal. Você une o fundo das barras semanais, ele vai criar uma forte tendência de alta. A gente chama o Al Brooks chama esse setup de microcanais, tá? Microcanais, operar microcanais, que é justamente isso que eu quero ensinar para vocês, tá? Nesse vídeo aqui. Você opera microcanais é o seguinte, você coloca uma sequência de barras verdes ou vermelha, né? No nosso caso aqui nós temos uma sequência de barras, tá? É um setup parecido, não é idêntico ao setup do Stormer, tá? O Stormer meio que adaptou o setup dele, que é o One Punch Man, né? Que é o de um soco só. Você une os microcanais
e você vê uma barra vermelha, em algum momento vai acontecer esse pullback. Não sei se vai ser uma barra vermelha, às vezes pode ser só isso aqui, ó. Isso aqui já foi um pullback de One Punch Man, tá? Se você pegar o gráfico diário, você vai entender por quê, tá? Porque aqui no gráfico semanal tá todas as barras verdes, mas se você for aqui no diário, você faz o One Punch Man, ou seja, você vê uma sequência lógica de várias barras verdes, aí você vê uma sequência de barras vermelhas e você compra logo na primeira barra de reversão que vem logo após essa sequência de barras vermelhas acima da média de 8, tá? Isso é o One Punch. E aí você consegue, às vezes, dar uma porrada, né? Você consegue comprar uma porrada. Ou você também, isso aqui também, para o Stormer, seria o One Punch Man. Eu já não gosto muito desse setup, eu gosto mais do setup do microcanal, tá? Então nós temos um microcanal aqui, fofa, se formando, e aí você adianta ele aqui para o futuro, tá? E se a fortíssima tendência de alta começar a ceder, ela vai acompanhar, né, esse microcanal de alta, vai acompanhar a média 56. Então você adiciona a média 56 aqui. Muito bem. Você tem então aqui na média 56, no gráfico diário, você tem uma ordem aqui, tá? A média 56 no gráfico diário não é tão interessante, mas no gráfico de 2 horas fica bem gostoso, tá? Porque fica muito mais percebível a questão das barras, 84 barras, tá? Então nós temos 84 barras aqui que compreenderam praticamente uma semana do Bitcoin aqui, tá? Eu vou pegar então aqui do dia... Vamos pegar aqui do dia 1 de agosto até o dia 8 de agosto aqui, que vai dar mais ou menos uma semana, né? Então nós temos aí 84 barras, tá? Aqui, pronto. Tá? 84 barras. O que aconteceu nessa semana aqui, tá? Vou pegar essa aqui. Aqui teve um pullback, então na metade das barras nós tivemos queda, na outra metade alta, tá? Isso aqui é um pullback de alta. Então, assim, ó, tu pega a metade de uma semana, 3 dias e meio, tu às vezes consegue não dobrar o teu capital, mas tu vai conseguir aumentar aí uma quantidade considerável de moedas, né? De criptoativos, se você pegar o contexto certo. E aí, para pegar o contexto certo, você pega a média 56. Quando você perde a média 56 e ela se mantém abaixo, e ela for eficiente, nós temos um pullback verdadeiro e interessante dentro de uma tendência de alta. Então, o que acontece? Nós temos a tendência de alta, né, preços, topos e fundos ascendentes, né? Então, fundos e topos ascendentes, é bom sempre desenhar para você não se perder, tá? Topos e fundos ascendentes. Então, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto. Até que chega um momento em que nós perdemos um fundo aqui, no gráfico de 2 horas, e nós entramos abaixo da tendência de 2 horas, tá? E aí a gente faz um mini topo mais baixo do que o topo anterior. Por que perde o volume, mas assim, fica uma quedinha suave, né? Porque é uma queda, é um pullback para continuar subindo. Quando a gente tem uma queda de continuação de alta, nós temos uma desaceleração da queda, tá? Então as barras vão ser tímidas, as barras de baixo vão ser tímidas, enquanto as barras de alta vão ser violentas, né? Então quando vem alta, vem uma alta muito forte, e quando vem queda, vem uma queda muito fraquinha. Então se a gente quer ver um pullback abaixo da média de 56 interessante, que traga para nós a oportunidade de aumentar a nossa posição de criptoativos, nós temos que ver algumas características abaixo da média 56, tá? Então, nós temos abaixo dessa média 56. Então, nós temos a seguinte situação, tá? Nós temos, então, aqui, Bitcoin subindo, topos e fundos ascendentes ainda, né? Até que chegou ontem e criou um topo do mesmo tamanho do que o topo anterior, e nós estamos com preço muito próximo da média 56, tá? Então, essa é uma semana que potencialmente pode ser uma semana de pullback, tá? Que pode ser a primeira semana que produz um pullback para nós e nos dê a oportunidade de aumentar nossa quantidade de Ethereum, Bitcoin, ou sei lá o que seja o ativo que você opera. No meu caso, eu só opero Ethereum usando o gráfico do Bitcoin. Então, eu uso o gráfico do Bitcoin para tomar decisões com os meus Ethereums, né? Os meus Ethers. Muito bem, me chamou a atenção o seguinte, nós estávamos em topos e fundos ascendentes, né? Ontem ameaçou vir perder, tá? Ele ameaçou vir perder. Aí ele recuperou forte alta, beleza? Só que agora ele está fazendo um topo equivalente ao topo anterior. Então ainda não é um topo interessante, né? Para produzir baixa. Mas já pode ser, pode acontecer. Como aconteceu nesse pullback, nós tivemos um topo equivalente ao topo anterior, tá? Então nós tivemos o topo da mesma altura que o topo anterior. Isso pode mostrar um sinal de fraqueza compradora temporária, tá?
E me parece que essa semana quer se repetir a mesma coisa. Então, se acontecer dele começar agora a fraquejar e ameaçar perder novamente essa média 56, e ele principalmente perder este fundo aqui, ó, perder esse fundo aqui, ó, o que seria interessante, né? Na contratendência, você então tem que esperar a média 56 evoluir, tá? Então a média 56 vai evoluir ao longo das barras, porque a média ela é um indicador atrasado, né? Ela faz uma média de preço das últimas 56 barras de 2 horas, que é a maior parte das barras dentro de uma semana. Então nós temos o seguinte: se o preço vir abaixo dessa média agora, e principalmente perder esse fundo anterior aqui, ó, presta atenção nesse fundo anterior aqui, 45.200, vale a pena esperar ele fazer um pequeno pullback em 46, vender em 46, abaixo da média 56 ou tocando na média 56, porque potencialmente nas outras várias barras de 2 horas ele pode vir buscar a média de novo, porque ele vai fazer o fechamento semanal, certo? Então, o que acontece? Várias bases consecutivas, você está operando vendido aqui, você fica vendido aqui, né? Porque daí a ideia é você vender em 46 e tentar recomprar em 42. Ou seja, você vende um ativo que valia 46 e recompra em 42, dentro de uma semana de pullback, tá? Para o preço continuar subindo, ou seja, você já recompra com a ideia de que ele não vai perder a tendência de 8, né? Então, a 8 vai ser a semanal e o preço vai continuar subindo mais para frente, tá? Isso vale aí para vários ativos, não é só Bitcoin, tá? Mas eu gosto de usar o Bitcoin para este fim, beleza? Então, nós temos essa situação aqui, tá? Bom, então qual é as características da média 56 e qual é o contexto que eu gosto de operar a média 56 para pegar pullback, tá? Geralmente formação de topo duplo. Cadê aqui essa porra? Então, geralmente formação de topo duplo equivalente, né? Topo duplo igual ao outro, perdendo o fundo anterior. Então, uma característica de um M mesmo, assim, tá? Como foi esse caso aqui. Então, o preço faz um M, literalmente um M, né? E perde o fundo anterior aqui, ó, tá vendo? Perde esse fundo anterior aqui. E ali começa um pequeno ciclo de baixa no gráfico de 2 horas. Tá? Beleza? Até vir tocar na média de 8. Então, isso aqui é interessante. Preste atenção, veja que aqui formou um M. Eu arrisquei aqui. Só que o detalhe é que o preço conseguiu ter força suficiente para voltar acima, tá? E é por isso que você usa stop, né? Então você vende aqui, o ideal é o quê? O que eu fiz de errado aqui? Ao invés de eu esperar o preço rejeitar aqui, eu fui ejaculador precoce achando que não, agora ele já vai fazer o pullback. Mas não, ele ainda fez mais uma altinha aqui e agora ele está de novo ameaçando, né, fazer mais um M. Então não é fácil operar isso aqui. Tá? Só que o detalhe é, quando eu acertar, eu vou vender Ethereum a 3.300, ou 3.400, ou 3.500, e eu posso recomprar Ethereum a 2.800, cara. Então eu posso aumentar uma quantidade talvez com o tamanho da minha mão, talvez até 10 Ethereums a mais do que eu não tinha, dentro de uma tendência de alta, pegando uma contratendência, o que é muito difícil, tá? Mas quando acerta, o resultado é muito gostoso, tá? Você vê o pessoal se desesperando, agora é queda infinita, mas na verdade é só um pullback, e você tá lá aumentando a quantidade de Ethers, né? Foi o que aconteceu comigo, né? Eu praticamente dobrei os meus Ethers que eu comprei em junho e julho pegando contra tendências, né? Tá? Então o que acontece?